Você é uma pessoa que oferece a Deus aquilo que você tem de melhor. Você é uma pessoa que todo mês leva à casa do Senhor aquilo que você tem recebido todo mês. Se você não é esse tipo de pessoa, ou se você também é, fique até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre um ponto muito sensível na mensagem de hoje. E o ponto-chave do vídeo de hoje, desta ministração poderosa, está em Malaquias 3,10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Eu já começo a ministração de hoje trazendo uma reflexão que aconteceu comigo no mês de agosto. Estava eu com algumas contas para pagar, faltando 2 dias para o pagamento cair na minha conta. Eu falei: Senhor, eu acho que eu não vou dar o dízimo esse mês, porque eu não sei, pai, eu não sei como é que vai ser a situação. Sabe o que aconteceu? No dia em que eu fui receber o meu pagamento, já tirei o dinheiro do aluguel e pensei assim: Senhor, vou pagar aquela conta primeiro, um valor de R$ 150. Depois, se sobrar, eu tiro o dízimo. Queridos e amados irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, pasmem, eu paguei meu aluguel, paguei o que eu devia na padaria que eu compro pão todo mês, ainda sobrou R$ 40 que eu fui e tirei o meu dízimo e acabei de ofertar na casa do Senhor. Sobrou 40 conto que eu falei: tirei o dízimo, ofertei, paguei o aluguel e paguei a conta. Falei: Deus, o Senhor é tremendo demais. Eu não ia tirar o dízimo esse mês, mas Deus foi lá e ainda fez com que eu tirasse o dízimo. Falei: Senhor, obrigado. Pensa numa pessoa que ficou feliz. Eu fiquei feliz porque eu falei assim: Senhor, desde o dia que eu voltei a dizimar na tua casa, eu não quero deixar um mês sem dizimar. E veja o que aconteceu comigo. Pega ali a parte B. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? E sabe o que Ele tem feito na sua vida? E o que você pode fazer por Ele? É simples. Senhor, tá aqui, ó, 10% daquilo que eu recebi este mês. Tá aqui, Pai, na tua mão, ó. Estou devolvendo a tua casa. Mas você pode falar comigo assim: ah, não vou fazer isso não, porque todo líder espiritual, seja ele um pastor, um padre, seja o que for, ele é uma pessoa corrupta. Ele vai pegar esse dinheiro e vai enfiar no bolso. Vou te dar um outro testemunho que eu escutei esta semana. Um homem, ele era um cara que era responsável, preste atenção, responsável por ser chefe de uma organização que levava carros de forma desonesta do Brasil para outros países, e lá eles desmanchavam ou ficavam dentro do Brasil, trocavam ali o chassi, trocavam tudo e vendiam esse carro que havia sido levado de forma que o dono ou a dona não havia autorizado. Sabe o que aconteceu? Este homem aceitou a Cristo, este homem se tornou um homem padrão, que é aquele que glorifica ao Senhor, aquele que dá testemunho, se tornou diácono em um ministério. E este homem, isso foi há anos atrás, tá? Este homem, naquele tempo, não existia Uber 99, não existia nada, era só táxi. Este homem pegou o convertido, um táxi, estava indo até a casa do Senhor em adoração para adorar a Deus naquele dia. O taxista ouviu, né, o homem dando testemunho, falou assim: eu não dizimo nem oferto porque todo líder de igreja, pastor, padre, seja o que for, é corrupto, é ladrão, ele põe o dinheiro no bolso.
Este homem virou para este taxista e disse: meu senhor, vou te dar um testemunho breve da minha vida. Eu era chefe de uma organização que a gente pegava carros e levava para desmanche. Agora imagine, se eu hoje não fosse convertido ao Senhor, se eu não tivesse me transformado em um novo homem, o seu carro ia dar tchau. O senhor ia dar tchau pro seu carro, porque eu entrei nele. Eu ia levar o seu carro embora. Sabe o que esse homem, esse taxista fez? Ele olhou assustado, com a cara assim, meu Deus. E ali ele admitiu e falou assim que, ó, é verdade. Eu te peço perdão porque eu entendi uma coisa. Nem todo mundo deve ser comparado com algumas pessoas que querem o mal do próximo. Nem todo mundo é igual. Coloque isto na sua cabeça. Se tem gente que está pegando o dízimo, está pegando a oferta, seja ele líder de qual religião for, está mentindo para as ovelhas de Cristo, sabe o que vai acontecer? O mesmo que está escrito em Jeremias 23 e Ezequiel 34. Jeremias 23 começa assim, ó. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui através de Jeremias? Pastores, pregadores, seja quem for, que está pegando aquilo que é a parte do Senhor e colocando no bolso, fazendo com que as ovelhas não vão à casa dele, esses vão perecer. E ouça o que Deus falou com Ezequiel no livro de Ezequiel 34, versos 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Isso é, pegar dízimo, oferta e botar no bolso. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis de lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Não se preocupa, continue entregando dízimo, oferta à casa do Senhor. Quem vai prestar contas disso são os líderes. Não é você que vai prestar contas e vai reclamar na internet. Não sou eu fazendo reclamação também na internet, nas minhas redes sociais, contra os pastores que colocam dinheiro no bolso, que vai fazer alguma coisa, vai ter resultado. Não, eles vão continuar a mesma coisa. Porém, Deus, esse ninguém escapa dos seus olhos. Este nada passa desapercebido porque Deus está vendo. Sabe o dia do juízo, o dia de prestar as contas? Pois é, todos nós iremos prestar contas, incluindo aqueles que lideraram, entre aspas, as ovelhas do rebanho do Senhor aqui nesta terra. Todos prestarão contas no dia do juízo. Mas agora ouça a provisão do Senhor que está escrito em Gênesis 14, do verso 18 até o verso 24. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comerem, e a parte que toca aos homens que comigo forem, Amner, Escom e Manre, estes que tomem a sua parte. Sabe o que Abraão fez? Que outrora ainda era Abrão, entregou a Melquisedeque o dízimo e uma oferta e falou: tá aqui, ó. Sabe o que Melquisedeque fez? Honrou Abraão naquele tempo. E o que Abraão fez? Simplesmente disse: ó, tô entregando aqui o dízimo e oferta a ti, porque o Senhor é aquele que está ali tomando conta desta terra.
E Abraão foi inteligente? Claro que ele foi muito inteligente, porque Deus direcionou ele a fazer isto. Entenda, meu querido e minha querida, entregar a parte que é do Senhor são apenas 10% daquilo que você faz todo mês. Não é muito, é pouco. Só para que vocês entendam, eu, nos últimos meses, tenho feito a seguinte coisa. Tudo aquilo que vem para minha mão, falo, Senhor, tá aqui, ó. Se for R$19, 1,90 é do Senhor. Se for 1.000.000, 100.000 é do Senhor. E não tô nem aí. E sabe o que Deus tem feito? Deus tem multiplicado o celeiro da minha casa. Deus tem feito com que não tenha faltado nada na minha casa. Mesmo que a minha geladeira só tenha água, Deus vai lá e multiplica. Só para que vocês entendam, esta porta que eu falei no início desta meditação da padaria, sabe o que aconteceu? Eu fui conversar com o pessoal no domingo. Na segunda-feira, eu cheguei e conversei com a responsável e ela simplesmente falou, pode levar. Na primeira vez que eu fui lá, eu gastei em torno aí de R$65. Agora gastei um pouco mais de 150. Falei, Senhor, próximo mês eu vou estar controlado, porque eu preciso pagar outras contas. E vou dizer uma coisa, tudo que vem na minha mão pode ser R$1, eu entrego ao Senhor. No dia de ontem, achei R$2 na rua. Falei, Deus, eu vou dizimar esses R$2 na tua casa, em gratidão ao Senhor. E sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Eu não sei, mas Deus sabe. Amém? Se Deus está falando contigo, entrega aquilo que veio para a tua mão. Você tem que entregar, meu querido. Entrega, é só apenas 10%. Ah, mas isso aí vai fazer falta. Irmãos, antes de voltar a dizimar na casa do Senhor, eu passei dificuldades. Teve vezes que eu tive que, todo fim de semana, comprar aquela farinha de milho e comer com açúcar, porque não tinha gás na minha casa. A partir do dia que eu falei, Senhor, eu voltei a entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Toda vez que o gás falta, eu vou pro fogão de lenha. Não dá 2 dias, o Senhor envia provisão. Entenda uma coisa, a parte que é de Deus, apenas 10%. As outras 90%, Deus não quer nem saber o que você vai fazer com aqueles 90%. Também não é da conta dele, só fala assim, ó, entrega o dízimo e oferta na minha casa para que haja mantimento. Sabe o que é o mantimento hoje em dia? Um ministério pagar o aluguel, um ministério pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, pagar um projetor que a igreja comprou ou um telão. Isso é levar o mantimento à casa do Senhor. Ajudar ali o pastor, o líder espiritual a se manter, porque também é provisão de Deus isso trazer na casa do Senhor. Amém? Conheço pastores que não têm R$1 que é depositado na casa do Senhor, mas vai lá ver se na casa dele falta alguma coisa. Não falta nada. E o último tópico, e vamos orar na sequência, está em Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 7, de 1 a 3. Escuta isso. Foi exatamente aquilo que nós falamos anteriormente, só que agora com uma visão totalmente diferente. Porque este Melquisedeque, que era rei em Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o seu dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, permanece sacerdote para sempre. E o que a gente aprende no dia de hoje? Todo aquele que é dizimista, ofertante fiel, ele se torna automaticamente sacerdote do seu lar. Automaticamente sacerdote de um Deus altíssimo, de um Deus todo-poderoso. Então, podem falar o que for contra dízimo e oferta. Você
é sacerdote e sacerdotisa do seu lar. E se falarem mal, continue sendo fiel, continue sendo sacerdote, sacerdotisa. Não se importa com o que as pessoas falem. O importante é você estar em obediência à palavra do Senhor. Amém? Portanto, neste momento, peço a você por alguns instantes para fechar os seus olhos, levantar aquela mão que você escreve, que é a mão da sua força, e vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, entendemos no dia de hoje a obediência levando para a casa do Senhor. A provisão é melhor do que sacrificar, é melhor do que enfrentar a luta. E nós sabemos, Pai, que quanto maiores são as lutas que nós estamos enfrentando diariamente, é ali que o Senhor entra com a provisão e é ali que o Senhor traz o mantimento. Portanto, Senhor, entendemos que dizimar e ofertar na tua casa, levar o mantimento primeiro à casa do Pai, é melhor do que nós colocarmos dentro da nossa própria casa. Obrigado, querido e eterno, poderoso, majestoso Deus. O Senhor é o nosso pastor, como está escrito no Salmo 23. De nada teremos falta. E nós entendemos, Pai, que abençoar o reino primeiro, antes de abençoarmos a nós mesmos, é muito melhor. Entregar ali a sua parte, que é a menor de todas, é melhor do que pegarmos tudo e colocarmos em nosso bolso. Não queremos ser aqueles que fazem isso, mas queremos ser filhos e filhas obedientes à tua palavra. Obrigado, querido Deus, majestoso, glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você entendeu o poder desta palavra em sua vida, sele com a sua inscrição, com seu like e o seu compartilhamento. Envie para pelo menos 10 amigos, ou 10 pessoas, ou até mesmo 10 grupos que você está. Pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor e entender que aquele que entrega na casa do Senhor, primeiramente, este é mais do que abençoado. Amém. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.